Olá, sejam bem-vindos a mais um Seleção Empíricos, nossa conversa semanal sobre ações, investimentos, mercado aqui da Empíricos. Hoje com um convidado muito especial aqui que vai falar para a gente cenário macroeconômico, muito mais, que é o José Rocha, da Dalio Capital. Já muito bem-vindo, Zé, é um prazer ter você aqui. Pô, legal, obrigado Empíricos pelo convite, um privilégio enorme aqui poder estar falando com vocês do assunto que a gente ama, né? A gente vai falar dos fundos da Dália, da visão de vocês para o mercado, como é que começa esse 2021. Legal. E além do Zé, estamos aqui com dois colegas já. Eu sempre aqui, o pessoal não aguenta mais de ver, né? Mas eu gosto do Seleção. Você pegou a Seleção. Se bem que hoje eu vou ser mais ouvinte, hein? Hoje eu tô aqui para ouvir aqui Johnny e Zé, vou dar meus pitacos. Mas essa figura modesta que é a minha direita é Max Bon. E na ponta João Psione também já esteve aqui com a gente algumas vezes, né, João? Isso aí. Conversar conosco hoje aqui. Para falar um pouco mais daquelas coisas que fogem um pouco à normalidade. Isso, e foge do jeito que a gente gosta, fugindo da verdade, Do que jeito que a fogem gente gosta. da terça-feira de tarde também, que Isso. são visões para o longo prazo. Mas antes do longo prazo, quer dizer, é um momento difícil, né? Quer dizer, difícil de entender, porque você poderia argumentar nos dois extremos que tem elementos que mostram que a gente está num começo de ciclo, porque teve uma grande crise, a bolsa caiu, tem muita capacidade ociosa nas empresas, pipipopopó, ou de exaustão de ciclo, porque tem um cenário de bull market extremo também, né? Inclusive, certos momentos que você poderia ver, enxergar oba-obas ali, preço subindo, algumas ações, no caso da bolsa, com múltiplos muito elevados. Sim. Vocês que gostam muito de ver o mundo em termos de ciclos econômicos, que raios, em que parte do ciclo econômico nós estamos? Legal. Pô, para ajudar a responder isso, eu vou falar do que a gente está vendo de macro no mundo, tá? Claro. Na Dália, a gente vê o mundo com três forças deflacionárias que são muito fortes, que empurram a inflação para baixo, que são dívida, demografia e tecnologia. Por que dívida alta acaba empurrando a inflação para baixo? Porque as pessoas que já têm muitas dívidas, as empresas, os países, como elas já têm muitas dívidas, é difícil para elas tomarem novas dívidas. Por causa disso, acaba tendo menos crescimento, por causa disso tem menos inflação. O outro ponto que é muito deflacionário é a questão de demografia. Vocês já devem ter visto que na Europa, no Japão, sociedades que estão envelhecendo, eles têm muita dificuldade de crescer. Por quê? Sociedades que estão envelhecendo têm menos consumo, menos PIB, menos inflação. E o terceiro aspecto que empurra a inflação para baixo é a tecnologia. Nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo. Por quê? A gente vê um debate muito grande, principalmente olhando pela perspectiva das empresas. Magazine Luiza, Mercado Livre, um monte de gente competindo ali dentro de um ambiente em que o preço é transparente para todo mundo e isso acaba empurrando os preços para baixo. E esse debate, apesar dele ser correto e muito profundo, e tá certo, a gente acha que tem um negócio maior do que isso, que roda por trás, que acaba sendo mais relevante, que é a lei de Moore. O Gordon Moore, ele foi o fundador da Intel. E em 1965 ele fez uma previsão que acabou ficando muito famosa. Ele previu que periodicamente a velocidade de processamento dos computadores ia dobrar. Cada 1 ano e meio, mais ou menos, né? A cada 1 ano e meio. De lá para cá, nos últimos 50 anos, a cada 18 meses, a velocidade de processamento dos computadores de fato dobrou. Isso é um negócio muito Que é aquela história que o computador que os caras mandaram o homem para a Lua lá nos anos 60, hoje o seu iPhone lá dá uma surra no... Ah, capaz da HP12C dar uma surra naquele computador lá, né? E eles mandaram o homem para a Lua, a gente mal consegue instalar o WhatsApp às vezes, né? Acontece isso também, já vi às vezes. O ponto é que, quando você para refletir sobre isso, o que quer dizer? Nos próximos 18 meses, gente, a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Isso é bizarro, é muita coisa. A força com que isso empurra a inflação para baixo, ela é difícil de você estimar. Então, quando você vê coisas do tipo drone fazendo entrega de pizza, é uma aposta na lei de Moore. Carro autônomo ali que dirige sem motorista, é uma aposta na lei de Moore. Pô, dentro de 3 a 5 anos é muito possível que a gente consiga ver carro e caminhão sem motorista andando por aí. Pra vocês terem uma ideia, 3% da força de trabalho americana parece que é caminhoneiro.
Quando você vê a apresentação recente do Elon Musk na Neuralink, tentando estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, é muito doido, né? Parece a ficção científica longínqua. No fim do dia, o que é que ele está apostando? Ele está apostando que, com o passar do tempo, a velocidade de processamento dos computadores ela vai aumentar de tal forma que isso vai ser possível. As implicações que isso tem, elas são muito profundas. Porque quando você tem forças deflacionárias incrivelmente fortes, você precisa gerar um equilíbrio do outro lado. Você precisa de estímulos igualmente fortes para ter balanço no mundo. Então, quando você pega e começa a fazer uma recapitulação do que foi a política econômica no mundo de 2008 para frente, o que a gente viu? 2008, veio a crise lá nos Estados Unidos. Aí veio o Bernanke, o presidente do Banco Central deles naquela época, botou juros zero e começou a comprar ativo para burro. Depois disso veio a Yellen, a sucessora dele, a mesma coisa. O cara lá do Japão, o Kuroda e o Draghi na Europa, os caras inventaram juro negativo. Juro negativo. E mesmo assim, quando você pega e calcula a inflação dos países desenvolvidos nos últimos 12 anos, foi abaixo da meta. Foi muito abaixo da meta. O que isso quer dizer? Eles tinham que ter feito mais. Não foi o suficiente. E, apesar do que eles fizeram, ter ajudado as famílias, ter ajudado as empresas e os seus países, tem um problema da forma como eles fizeram. Ele ajuda as pessoas de uma forma desigual. Eles ajudam mais o cara que tem mais grana do que o cara que tem menos grana. E desigualdade gera raiva. Quando você começa a ver coisas pelo mundo do tipo coletes amarelos na França, Primavera Árabe, ou recentemente nos Estados Unidos, as pessoas foram para a rua protestar contra o assassinato brutal do George Floyd, mesmo numa época de coronavírus. Na nossa visão, lá na Dália, isso acaba sendo reflexo de uma sociedade que está insatisfeita com a desigualdade. Quando as pessoas estão insatisfeitas com a desigualdade, elas começam a votar diferente. A gente já vê isso acontecendo em algumas das últimas eleições, principais eleições que tiveram no mundo nos últimos anos. Quando as pessoas votam diferente, muda o mix de política econômica do mundo. Você sai de um negócio que é majoritariamente juros baixos e compra de ativo e você começa a ter fiscal. O que é fiscal? Cada lugar chama isso de um jeito. Tem gente que chama isso de helicopter money, dinheiro de helicóptero. O Tesouro Americano, por exemplo, ele pega e manda um cheque para a casa de toda pessoa nos Estados Unidos que é elegível, uma grana, no final do mês a troco de nada, para ajudar essas pessoas. Tem gente que chama isso de renda básica universal, que é uma espécie de Bolsa Família a nível mundial. Tem gente que chama isso de MMT, Teoria Moderna do Dinheiro. Esse negócio, ele já começou a acontecer. Na verdade, ele acelerou com a questão do coronavírus e ele impacta os investimentos de forma que é difícil de você estimar. Porque como é que os governos fazem para financiar todos esses gastos? Eles imprimem dinheiro. E quando eles começam a imprimir dinheiro, muda tudo. O que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Tesouro Americano começa a imprimir dinheiro? A bolsa deles tem a tendência de se valorizar por causa disso, está fazendo uma máxima atrás da outra aí, inclusive. E a moeda deles, o dólar, por causa disso, tem a tendência de se depreciar, de ficar mais fraco. Só que os Estados Unidos não é uma ilha. Uma determinada defasagem temporal, um pouco tempo depois, as outras principais regiões do mundo começam a copiar. A Europa vai lá e faz a mesma coisa. O que acontece quando a Europa imprime dinheiro? A bolsa deles sobe e a moeda deles, o euro, por causa disso, tem a tendência de se depreciar. A China vai lá e faz a mesma coisa. Corta juros, corta compulsório, faz estímulo de crédito. O que acontece? A bolsa deles sobe, a moeda tem a tendência de se depreciar e no caso chinês, acontece um negócio que é muito importante para o Brasil. Commodities metálicas, como cobre, uma posição que a gente tem lá na Dália há algum tempo, ou minério de ferro, que está aí acima de $170, tem a tendência de se valorizar. Quando você pega e soma todos esses mix de políticas econômicas no mundo, qual que é a resultante? A Bolsa dos Estados Unidos sobe, a Bolsa da Europa sobe, a Bolsa da China sobe, ativos reais como o cobre e o minério de ferro sobem, e as moedas ficam empurra para lá, empurra para cá, elas não saem muito do lugar.
Essa visão sobre o mundo está refletida nos fundos da Dália, no Dália Total Return, no Dália Global e de uma forma indireta no Dália Ações. A gente está comprado em bolsa no Brasil, bolsa nos Estados Unidos, bolsa na Europa, bolsa na Ásia, comprado em ativos reais tipo NTNB, ouro e cobre e comprado em moeda forte, majoritariamente o dólar norte-americano. Ou seja, dólar e bolsa para cima. Dólar e bolsa para cima. É isso. Você falou de Bolsa Brasileira. Tem uma visão construtiva sobre o Brasil também, então. Isso é uma consequência dessa visão do preço das commodities? É uma crença na agenda de reformas? É simplesmente a onda vai vir e quando vem uma liquidez tremenda, sobe todo mundo sem importar quem? O que é? Qual é a tese sobre o Brasil especificamente? É um pouco de tudo isso, Mioto. Assim, tem uma parte na Bolsa que, de fato, é muito diretamente ligado a essa questão de commodities, né? Petrobras, Vale do Rio Doce, todo mundo conhece muito bem. Tem a questão de reformas, que a gente pode abordar aqui mais em detalhes. Algumas delas estavam vindo e outras acabaram sendo atrasadas pela questão da pandemia. Uhum. Mas uma coisa que chama a nossa atenção lá na Dália é que, naturalmente, o Brasil tem pressa. A gente gostaria que tivesse mais reformas sendo aprovadas mais rápidas. Só que, mesmo com uma pandemia, a gente viu sendo aprovado a Lei do Saneamento, a Lei da Telecom, e sendo encaminhada a Lei do Gás, a independência do Banco Central e a venda de refinaria por parte da Petrobras. Então, venda de ativos. Venda de ativos por parte da Petrobras. Então, naturalmente, todo mundo gostaria que fosse mais, mas dado que teve uma pandemia, a gente acha que tem que ser levado em consideração as circunstâncias em que a gente está. Quando você tem problemas emergenciais, você tem que tratar deles primeiro. Se Deus quiser, aí em breve a gente vai ter vacina, vai começar aqui no Brasil também. A notícia gloriosa que a gente teve aí no final do ano passado, parece que funciona mesmo. E quando essa tragédia do corona for embora, a gente torce para que o caminho das reformas seja retomado de forma acelerada. Uma outra coisa que a gente acha que ajuda bastante essa visão sobre ações no Brasil é a combinação de juros baixos com moeda desvalorizada, com dólar alto. As empresas no Brasil, com juros a 2, mesmo que suba um pouco, não vai subir para os níveis que estavam anteriormente, com uma moeda de um dólar a 5,30, 5,40, o Brasil é competitivo. Essa é uma força que ajuda muito a você retomar mercado externo e talvez substituir um pouco de importação aqui no Brasil, retomar mercado interno. Essas coisas se desenrolarem dessa forma, continuando dessa forma, e a gente acha que vai continuar, vai ajudar o PIB a recuperar um pouco mais rápido do que recuperaria de uma forma diferente. Eu passo a pergunta para vocês, vocês aumentariam a alocação em Bolsa Brasileira nesse momento? Você que tem uma visão internacional ali também, né, João, como é uma série... Então, a gente aumentou bastante a alocação, né, principalmente na carteira Empíricos, saindo bem mais de renda fixa, estamos com... Aliás, portfólios ousadas na carteira Empíricos ali, de chegar em valores nunca antes... A gente vai trabalhar com um portfólio de 60-40, né? 60% em equities, de forma geral, olhando tudo, e vai 40% renda fixa em moedas, sabe? Essa moeda fica meio naquele entre um e o outro. Eu concordo com o Zé, e eu tenho uma ponderação até sobre o dólar. Eu tenho um pouco de medo nessa próxima dobrada da tecnologia, se os países lá de fora não vão ganhar uma produtividade muito mais rápida, de uma forma muito mais efetiva do que eles ganharam na década passada, e isso não vai impactar mais ainda, por exemplo, no dólar ou na nossa capacidade de competir. Porque o Brasil, para conseguir trazer a mesma carga de tecnologia que lá fora já tem, puxa, a gente vai precisar suar aqui. Né? Eu fico vendo as notícias que vêm lá de fora, e aí, quando você está falando assim, um pouco de Bolsa Brasileira, é mais Brasil do que Estados Unidos, aquela dúvida para na cabeça. Boas notícias que vêm daqui também, né? Boas notícias vêm daqui, a gente... Boas notícias que vêm daqui, quer dizer... Aqui no Brasil, eu gosto de expurgar um pouco essa política, sabe? A política não muda nada aqui no Brasil. Sim, mas a situação fiscal muda, por exemplo. Aí que tá, mas se o mundo estiver caminhando para MMT, que seja, enfim, eu acho que pouco vai importar. Os investidores não vão olhar muito para isso.
né? Vai vir a demanda por negócios certos, negócios que consigam ter escala, uma escalabilidade. A gente está vendo acontecer na Bolsa agora, né? A gente está vendo, citar aqui o case mais recente que explodiu, o Melius. O que é Melius? Melius é escala, é o cara sonhando com aquele negócio que, vamos dizer, que pode capturar várias vertentes do mercado brasileiro que a gente não imagina. Vou te fazer a pergunta mais sacana, então. Vai lá. Arma na cabeça. Ei, lá Compra S&P ou compra Ibovespa? Dadas opções excludentes. Ibovespa, aí você me salvou. Eu compro S&P. Porque o índice é ruim. Agora você fala... não é uma boa proxy. Eu acho que assim, o grande lance é quando você olha para a economia americana e olha, um exemplo bobo, a simples, vamos dizer, entrada dos novos Macintoshes na economia americana que vão permitir coisinhas micro ali que a gente não... Pra gente, o usuário, nem passa desapercebido, mas pro programador faz a diferença. Vai gerar um ganho de produtividade maluco na forma dos caras começarem a desenvolver novos softwares, novos programas, drone, e aí toda coisa doida que a gente vai ver pela frente. E aqui no Brasil a gente tem que olhar para esses caras que vão começar a ganhar muito market share de quem está ficando para trás, de quem está parado no tempo, que não consegue se mexer, enfim, por causa da estrutura, por causa dos negócios mais antigos, entre aspas, vamos dizer assim. Só para a gente sair desse assunto de Brasil, semana passada a gente falou aqui sobre o caso do Banco do Brasil, com uma intervenção política ali. Vocês não enxergam isso como uma guinada no sentido de o governo se mostrando talvez menos simpático às reformas? Isso é interpretar o negócio, talvez? Eu acho que assim, o Banco do Brasil vai continuar sendo um banco do governo e vai continuar tendo político lá dentro, né? Sempre foi assim. E vai continuar tradando com desconto. E vai continuar tradando com desconto. Exemplo bobo, assim, meu sogro, olha só, era ex-gerente de agência em São José, aqui na região do Vale. E ele fala assim, o Bendini, ele chegava lá e onde está o esquema? Cadê o esquema? Sabe? Assim, entre nós todos aqui. Mas assim, era notório a questão de como burlar o sistema. Os gerentes, ele conta as histórias dos gerentes e fala assim, mas e aí? Todo mundo machucando as agências até então. O movimento é bom. Você fecha a agência e você tira esse poder da mão do middle management. É ótimo, assim, sem dúvida. Né? Mas eu acho que assim, a margem dele está lá para alguém pegar. Né? A gente vem falando muito, usando muito o mote do Bezos, né? A margem alguém dos vai bancos, capturar, né? É a alegria das demais empresas e eu acho que isso vai continuar acontecendo. Você falou sobre uma alocação em ações no exterior, né? Aí uma pergunta é como vocês fazem, a outra qual é o conselho para o investidor que está nos assistindo, pessoa física. Faz um stock picking, compra um ETF lá. Vocês têm um ETF de Nasdaq grande, por exemplo, na carteira, né? Eu tinha até pouco tempo atrás, pelo menos. Temos Nasdaq. Vale a pena ficar olhando ações específicas? Compra um pacote lá grande? Qual que é a melhor estratégia? Olha, a gente acha que no Brasil vale a pena você dedicar um tempo a fazer stock picking, de escolher qual é o determinado conjunto de ações que você quer ter, né? Você correndo atrás, você tem vários exemplos de gestores muito bons e carteiras muito boas que ganham do Ibovespa. Aqui, até pelo benefício de você ser local e morar aqui, sua vida está aqui, dá para fazer isso, na nossa opinião. E até porque o índice não é tão bom também, como a gente conversava. O índice tem suas limitações, vai. Lá fora é um pouco mais complicado. Porque é muito difícil, a imensa maioria dos gestores lá fora não ganha do S&P. Mesmo o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, tem alguns períodos em que é muito difícil até para ele. Então, para a gente aqui do Brasil, é um desafio muito grande. Precisa de um esforço bastante direcionado para você fazer isso. A gente prefere olhar pelo menos nesse momento, essa questão de alocação lá fora por uma perspectiva macro, né? Os Estados Unidos é um lugar incrível pela perspectiva macro. Você tem que estudar isso de qualquer forma para poder investir aqui no Brasil. Se os Estados Unidos é muito bom, as ações dele ou a moeda dele tem a tendência de se valorizar.
Tem algumas coisas lá no Nasdaq, por exemplo, que é uma posição que nós temos, que não tem esse tipo de business aqui no Brasil. Então, para você poder ter uma carteira mais diversificada, pô, faz muito sentido tu ter uma parcela brasileira onde você faz stock picking, legal, pô, mas você ter um pouco da sua poupança investido também nas melhores empresas dos Estados Unidos, um lugar incrível que tem segurança regulatória, tem uma história incrível, pô, faz muito sentido na nossa opinião. As pessoas têm que caminhar para esse lado num mundo de CDI baixo. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, antes de voltar para o Max aqui. Você falou em lugar incrível com segurança regulatória. Deveríamos começar a olhar mais para a China, aumentar a alocação em China, ou considerando que talvez não seja um lugar tão incrível, com tanta segurança? Certamente é um lugar incrível, não sei se é um lugar com segurança regulatória, e essa experiência recente do Alibaba mostra que a vida pode ser mais emocionante do que a gente talvez suponha, né? Não dá para ficar... Tem que estar... A gente conversou um pouco sobre isso também na última, né? Tem que estar em China, não está em China. Vocês têm posição em China? Como é que é isso? Temos uma posição pequena em China, em empresas de tecnologia, num ETF que é bastante diversificado. Por quê? A gente está caminhando para um mundo que é multipolar. Você antes tinha os Estados Unidos com supremacia sobre tudo. A gente vivenciou uma ascensão da China nos últimos anos que veio para ficar. Então, quando você tem um ambiente de competição multipolar entre potências, aonde que se dá essa competição? Ela se dá no campo de tecnologia. Qual que é o veículo que eles competem? É através das suas empresas. Então, a gente acha que os Estados Unidos vai ter um determinado grupo de empresas de tecnologia que são seus campeões, e a China também vai ter um determinado grupo de empresas de tecnologia que vão ser seus campeões. Briga por produtividade, né? Briga por produtividade. Imagina, você fazendo um plano de 20 anos, sem falar de tecnologia, num lugar tipo a China, não existe, é claro que vai ter. Como que vai chegar até lá, eles vão desenhando ao longo do caminho. A China é um país muito grande, tem 1,5 bilhão de pessoas lá. Eles têm uma história milenar que é incrível. Até 1970, 1980, eles eram absolutamente fechados para o mundo. Eles saíram de um negócio que era muito pobre para a segunda potência do mundo numa janela de 40 anos. É muito rápido. Se eles fizeram isso em 40 anos, uma pergunta que a gente pode se fazer é: o que eles vão fazer nos próximos 40 anos? Uma coisa que chama muita atenção, apesar do Alibaba ter caído recentemente com uma série de notícias negativas, se você olha esse índice de ações de tecnologia na China, ele está fazendo novas máximas históricas. Acho que na sexta fez nova máxima histórica, mesmo com o Alibaba caindo. Então, de novo, você tem uma posição adequada, de um tamanho que você aguenta, que seja compatível com o risco, razoavelmente diversificado, pô, tem que ter alguma coisa na nossa opinião. Tá? Não dá para ficar de fora. E tem um ramp-up, tem um caminho de aprendizagem para entender cada vez mais como esses negócios funcionam. Eu te ouvi sobre isso também. Concordo plenamente. Na verdade, eu acho que a gente pode ser que a gente tenha exatamente a mesma aposta nesse ETF, pelo menos na série Money Rider, né, que é aquela série internacional que eu tenho. A gente carrega esse ativo aí desde 2018. Qual que você tem? O Invesco. CQQQ. A gente tem o K-Web, é parecido, quase igual. Ele está subindo por causa de Baidu, né? Que, na verdade, o Baidu tem puxado a bolsa chinesa, enfim, porque eles fizeram aí uma joint venture com uma empresa de veículo elétrico, né? E aí... é a palavrinha mágica, né? Acabou. Todas as empresas de veículo elétrico estão subindo no mundo. Não é o caso a gente começar a fazer uns carros elétricos aqui na Empíricos também? Hein? Pois é. E aí, olha só, eu vou entrar num ponto que eu vim discutir. Tem as baterias sobrando na sua casa? Discutindo com a família, discutindo com meus familiares, né? Assim, engenheiros, todos engenheiros. A Ford está saindo. Aí você vê lá Óbvio que a Ford vai sair. E se a GM puder, ela também não vai nem pensar, porque a próxima base de veículo da GM é inteirinha elétrica. Se a gente não tiver um plano de país para estruturar a malha elétrica, para poder trazer esses veículos para cá... Talvez até com subsídio, não vai ter.
que é uma forma, de certa, né, de você injetar dinheiro na economia. Porque todo lugar né? onde os carros elétricos estão booming, são lugares que estão subsidiando amplamente, né? Califórnia. Tem infraestrutura para subsidiando tanto atender, a fabricação, né, quanto Isso. para carregar o carro, etc. A gente vai ficar sem indústria automobilística. Questão de tempo. Mais 10 anos a gente tem aí pela frente. É triste falar isso, mas talvez seja uma verdade. Mas voltando, eu gosto muito dessa posição de China. Enfim, a gente deu super certo também lá na carteira. O pessoal que comprou lá atrás está super feliz. E no Carteira Empíricos a gente tem a Alibaba, né? Alibaba e JD.com, né? Que é um e-commerce, enfim, uma empresa de logística, entre aspas. Agora está entrando na área de healthcare também. Isso também, né? Eventuais dificuldades que grandes empresas de tecnologia chinesas tenham e façam elas ter desafios competitivos vão fazer com que elas sejam substituídas ou estejam competindo com outras empresas chinesas, né? Não é que esse mercado ali da Alibaba vai ser tomado pela Amazon amanhã. Então, sim. Quer dizer, você tem o ETF de alguma maneira. De certa forma, você está apostando naquele mercado imenso, né? É muito legal, complementa muito bem o portfólio. Queria ouvir vocês sobre... A gente teve aqui o CEO da Aura umas semanas atrás, que tem uma fatia de cobre. Sabemos que você é um apaixonado por cobre. Gostamos muito de cobre lá na Dália. O João já é uma paixão mais por urânio, né? Lítio. Eu queria fazer uma coisa marrinha de metais aqui pra gente saber, assim, sair daqui e vou comprar um metal, qual que é que a gente compra? E desses metais todos, quanto o ouro ainda é um metal que vale, quer dizer, sempre foi visto como safe haven ali, né? Ainda é? A gente tem posição em ouro e em cobre lá nos fundos da Dália, e em mineradoras também. E a posição em cobre é em cobre mesmo, não é Cobre, mineradora. mineradoras também. A gente tem Freeport e Southern Copper. A história do cobre, eu acho que ela é muito legal e ela é menos comentada do que a do ouro. A do cobre, a gente gosta por algumas razões. Tem toda uma tendência atualmente de ESG, de você ter uma matriz energética mais limpa, mais sustentável. Então, toda vez que você ouve falar de carro elétrico, infraestrutura digital, eletrificação, o cobre é um baita de um condutor elétrico. Tudo isso usa cobre pra caramba. Então, de uma certa forma, o cobre ele é um metal ESG. A outra razão que a gente gosta de cobre é a seguinte. É uma razão cíclica. 2021 é o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. 2022 é a reunião do Congresso Chinês onde o presidente Xi provavelmente será reconduzido pela terceira vez ao poder. Por essas razões, esses 2 anos para ele são incrivelmente importantes politicamente. E o que poderia passar na cabeça de um bom planejador central? Eu gostaria que a economia estivesse forte. Como é que você faz para a economia ficar forte? Dá estímulo. Quando? Agora. Ele já vem fazendo isso desde o final de 2019. A gente comentou aqui, cortando juros, cortando compulsório, fazendo expansão de crédito. E quando ele faz isso, metais tipo cobre, minério de ferro têm a tendência de se valorizar. E a terceira razão é a razão que a gente gosta mais. O cobre ele tem propriedades antimicrobianas. Desde o Antigo Egito, o cobre ele é utilizado, por exemplo, os soldados raspavam suas lanças de cobre em cima dos ferimentos dos amigos que se feriam em batalha, para ajudar a não infeccionar. Os utensílios de água eram feitos muitas vezes de cobre para ajudar a purificar. O encasamento das nossas casas antigas, casas dos nossos avós, ele muitas vezes é feito de cobre por causa disso. Os navios eles têm o casco pintado com uma tinta que é antiquelante, que é feita à base de cobre, que ela evita que nasça aquelas algas, aquelas coisas que prejudicam a hidrodinâmica do navio. Por quê? Nada cresce no cobre, nem o coronavírus. Quando o coronavírus cai em superfícies de cobre, ele morre muito mais rápido do que ele morreria se caísse aqui, por exemplo. Por que isso é importante? A gente acha que vai começar a ter uma tendência de substituição, por exemplo, em estádio de futebol. As bancadas dos banheiros vão ser feitas de cobre. Aeroporto, em Congonhas já tem uns pedaços do aeroporto de Congonhas que estão sendo substituídos por cobre. Corrimão, maçaneta, coisas de acesso público, botão de elevador. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo semana passada sobre isso. Essa demanda por cobre, por uma razão de
sanitária, de lutar contra o coronavírus, vai ajudar a salvar vidas e vai ajudar a fazer faltar cobre. Desculpa a completa ignorância. Quão mais caro é um corrimão de cobre em comparação com um corrimão Boa pergunta. de aço? Essa daí eu vou ficar devendo. A gente pergunta pro Irai, ele que entende exatamente isso daí, faz sentido. Aí a gente responde na próxima vez que a gente vier aqui. Vocês chamam o Irai e ele dá uma... Vamos ver. Ele vai mandar um orçamento pra gente já, pra gente trocar todos aqui. Troca tudo. Vai sobrar uma maçaneta. O João já tá fazendo uma grande reforma lá, tendo um momento feliz com todo tipo de fornecedor. Nossa Senhora. Ô Zé, nesse cenário de cobre para cima, Chile poderia ser uma economia que tenha Isso aí que mostre você falou, pro ouvido grande do crescimento chileno. nos próximos anos. Que é muito Indiretamente, o cobre ajuda naturalmente o Chile, que tem uma participação importante do cobre na economia. A gente prefere investir diretamente nas mineradoras de cobre e no próprio metal. A gente chegou a dar uma olhada, mas acabou optando por investir em algumas mineradoras de cobre e o metal diretamente. Então, mas para o Chile é bom também. Para a pessoa física, quão fácil é fazer isso? Porque no caso de metal, imagino que vocês estejam negociando derivativos, né? Então não é tão trivial. As ações são ações no exterior, imagino também, né? São ações lá fora, então precisa ter acesso a operar lá Tem fora. que ter uma conta numa corretora estrangeira. Não deve ter BDR de muita Não coisa. sei, a aqui, Freeport tem BDR? Não sei. né? Eu acho que não. Então teria que pedir ajuda a um especialista que olha esse tipo de coisa para ver como é que Hoje faz. em dia não é tão difícil você que está nos assistindo abrir uma conta numa corretora estrangeira, se você quiser ter acesso ao mercado estrangeiro, e aí você pode comprar qualquer tipo de ação que você queira, inclusive de cobre, ou de outros metais, ou de urânio, ou de qualquer outro tipo de coisa. Mas eu queria ouvir vocês sobre essa questão dos metais também. Aí o argumento da valorização das commodities faz muito sentido também, né? Quer dizer, se você quer capturar isso, tá em mineradoras de todo tipo de produto, é uma boa ideia, certo? Sem dúvida. Eu acho que o momento é muito interessante para commodities. Eu acho que os astros estão todos alinhados, né? Demanda chinesa pujante, um cenário de maior liquidez no mundo, de certa forma mais inflação, as pessoas comprando mais coisas, isso é muito positivo para commodities. Por isso que tanto se fala nesse novo ciclo, né, de commodities, né? Tem ganhado força essa temática nos últimos meses. E você vê o preço do minério, $160. O cobre mesmo está 3,5 dólares por libra. Isso aí. E ouro também, a gente não enxerga isso abaixo de 1.600, vai. Está ali, se mantendo ali no 1.800. Então, a gente vê todas aí, aço também high histórico, bobina de aço, a gente vê Gerdau reajustando o preço, com uma facilidade assim que era difícil de se prever. Então a gente vê um mundo pró-commodities e a beleza disso tudo é que a gente não consegue enxergar assim, não, vai ter um outro momento de ciclo para baixo. Não, tudo são forças que estão impulsionando esse mercado de commodities e ouro acho que vai pelo mesmo caminho, essas novas, cobre, sem dúvida, o teu coal faz todo sentido, né? Mais tecnologia, todos os benefícios que tem o cobre. Então, como é que você consegue enxergar uma queda de preço de cobre, de minério? Você não consegue vislumbrar isso no curto prazo, pelo menos. Né? Enquanto tem demanda, né? Quer dizer, ou pelo menos tem uma sinalização de demanda, eu acho que a gente vai continuar com vamos dizer, essa pujança toda. Só complementando, Johnny, nesse sentido você tem que ter um portfólio de ações ou mesmo investimento diretamente no ativo para compor seu portfólio. Então, por isso que a gente gosta tanto de Vale, né? A gente não vê a Vale está num momento mágico, né? De geração de caixa, possíveis pagamentos de dividendos aí mais adiante, o preço do minério a $160, demanda chinesa é forte, commodities agrícolas também. A gente fala muito de commodities metálicas, ouro, agrícola, e a soja batendo o high histórico, e o algodão que saiu de 60 para 80, sim, ó. Então
milho também. Então, parece um mundo de commodities. Um mundo de tecnologia de um lado e de commodities do outro, né? E as duas subindo rapidamente, o que é bastante peculiar. Né? China vai consumir mais. Né? China está estimulado. China já está se tornando autossustentável em frango. Né? A gente recebeu essas informações. Olha quanto que vai consumir de soja e de milho para alimentar esses frangos. Né? Então é impressionante. É um mundo mesmo pró-commodities. Parece que é um novo ciclo de commodities que a gente está vivendo. O que para o país pode ser extraordinário, porque o último foram o Brasil tem gloriosos, tudo que... Tem a faca e o queijo na mão, né? Então acho que tem que aproveitar o momento e espero que o governo não atrapalhe esse momento tão especial. Deixa eu fazer uma pergunta, e aí acho que essa vocês três podem responder. Vocês têm ali algumas ações de, digamos, múltiplos altos, né? Magazine Luiza, VEG. Muitos investidores ficam com medo de comprar essas ações agora, por mais que gostem das empresas, porque acham, poxa, cheguei tarde na brincadeira, agora já andou demais. O que você diz para esse cara? Quer dizer, esquece, para com esse arrependimento, esse martírio e vai lá e compra? Ou de fato tem algumas coisas que estão ficando muito caras, ou essa mudança, como o crescimento pode ser exponencial, não faz mais sentido olhar múltiplo? Quer dizer, qual que é o racional por trás de ações como Magazine Luiza e VEG ali? Essa é uma pergunta muito difícil, Mioto. Uma das coisas que a gente olha é que muitos dos argumentos que são utilizados hoje para falar que Magazine Luiza e VEG estão caras são os mesmos argumentos que eram utilizados há 3 ou 4 anos atrás. Isso é assim, extremamente parecidos. Se você leva isso em consideração, boa parte dos elementos que as fizeram estar em preços como estão hoje, que é o lucro subir pra caramba, eles seguem valendo. É muito provável que o lucro da Magazine Luiza siga subindo nos próximos anos, a VEG é a mesma coisa. Então a gente tem a posição menor do que a gente tinha no passado, porque basicamente subiu para burro. O ponto importante, que eu acho que talvez a principal mensagem de toda essa nossa conversa aqui, que todo mundo mencionou algumas vezes, é não olhar individualmente. Não é a Magazine Luiza, não é a VEG, não é um investimento em cobre, não é um investimento em urânio, não é um investimento em Vale do Rio Doce. É o teu portfólio agregado, ele tem que fazer sentido. Se de repente aquela posição está de um tamanho apropriado, seja de qualquer uma dessas ações dentro de uma carteira agregada, aquilo como um todo tem a robustez para te fazer construir tua poupança no longo prazo. Eu acho que essa é a forma correta de olhar. Você olha individualmente, mas você tem que olhar o todo também do que você tem para ver se isso faz sentido ou não. O que vai te gerar riqueza é o seu portfólio ao longo do tempo. Né? Não é um ativo, é essa carteira balanceada, essa carteira equilibrada. É os maiores riscos, eu acho. E isso acho talvez uma das coisas mais difíceis que a pessoa física... Ele quer ação, né? Ele quer ação, ele quer aquela que vai bombar, entendeu? Não é isso. Constrói uma carteira. A beleza está ali, a beleza está na construção, no equilíbrio, né? De você ter uma posição em vale, ter uma posição em ouro, ter um consumo, ter um varejo, ter um cobre, né? Ter o dólar como proteção. Né? Então, assim, a gente bate muito nisso, né, João? As pessoas querem a barganha, né? Aquela ação que vai multiplicar. Calma, né? A sua riqueza ao longo do tempo, no longo prazo, é feita com esse portfólio equilibrado. Não é naquela ação que pode subir 100%. Então, isso é a mensagem importantíssima. É isso aí. Quer falar uma coisa sobre isso? Não, e eu acho que a barganha simplesmente não existe mais. O mundo hoje é tão povoado dos melhores cabeças, etc. e tal, que você achar um negócio a 5 vezes lucro e falar assim, eu achei... Ninguém viu. Ninguém viu. Não tem como. Ou, assim, certamente tem algum problema com aquele negócio. Né? Acho que hoje em dia não tem mais segredo. Você tem que acreditar na capacidade dos caras em expandir, em conquistar novos mercados, comer margem de quem é muito bom, e por aí vai. Em renda fixa, vocês veem alguma oportunidade? Ou a renda fixa chegou numa situação e começou a ficar difícil tirar... Foi-se esse tempo maravilhoso da renda fixa, especialmente no Brasil? A gente tem um pouco de NTNB no fundo,
a gente já teve mais. Hoje a gente gosta mais de ações. A gente acha que a NTN-B ainda está aí operando a 3,5 aproximadamente de juro real. É um juro real que não existe em nenhum lugar do mundo. Sim. Então, carregar um pouco disso pode fazer sentido, na nossa opinião. Ao longo do tempo, tem que monitorar se as questões políticas de fato dão um frio na barriga de vez em quando, né? Solavanco. Mas tem um pouco de NTN-B, a gente gosta da parte intermediária da curva ali, por volta de 2028, 2030, a gente acha que tem uma boa relação de risco e lá pra retorno. frente, não. A gente gosta mais de bolsa. Sim. Por quê? Quando tu vai para a parte muito longa da NTN-B, 2050, você está apostando muito no futuro do Brasil. E para apostar no futuro do Brasil, Então, a gente compra acha a bolsa. bolsa muito melhor. Quando você vai para a parte intermediária da NTN-B, você tem um elemento de futuro do Brasil, mas você tem um elemento de política monetária. A gente acha que 3,5 de juro real é muito alto, né? A gente acha que não vai ser isso que vai acontecer. A gente acha que vai ser mais baixo. Mas dito isso, a posição a gente já teve bem mais, a gente tem uma posição menor hoje, não é tão grande quanto foi no passado. Vocês ali no Carteira Empírico, João, o papel principal da renda fixa ali é servir mais como um contraponto de risco às ações, vai ter uma correlação sempre baixa, ou existe uma visão de que ainda tem oportunidades, especialmente nos títulos mais longos? A gente gosta da posição de NTN mais longa, justamente por apostar um pouco que o Brasil vai dar certo, né? É uma aposta que a gente carrega já faz tempo, deu alguma alegria, né? Mas a maior parte da renda fixa hoje é caixa mesmo. E a gente já está olhando isso como, vamos dizer, caixa. Esse o custo de oportunidade desse negócio é alto, né? É alto. Muito bem, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente sempre escolhe duas ações e põe a pessoa aqui na situação de ter que optar por uma delas. Ou declarar um empate, né? Ok. BTG ou XP? Caraca, empate, a gente tem as duas. Ó, mas por quê? Mas desenha pra gente, assim, o que é bom de BTG, o que é bom de XP, o que é... As duas coisas que elas têm uma coisa em comum que é boa para ambas. Tem 7 trilhões de reais parados na renda fixa no Brasil. O juros está 2. O juros caiu de 15 para 2 numa janela de 4 anos. O brasileiro tem até hoje a sua poupança incrivelmente concentrada em renda fixa por causa de 3 décadas de juros de 1% ao mês. Isso acabou, isso não vai voltar. E quando isso é assim, muda a forma como o brasileiro tem que fazer sua poupança. Essa mudança ela não acontece do dia para a noite, ela é um processo de transição. E as pessoas vão precisar de ajuda para fazer essa transição. Vocês aqui fazem esse trabalho incrível ajudando as pessoas. Das empresas listadas, tanto o BTG quanto a XP, os dois vão se beneficiar desse movimento de rotação da mudança da poupança do brasileiro. É muito difícil você dizer qual que é melhor, os dois são bons. Tem um certo argumento aí de que no longo prazo, talvez o management do BTG tenha mais gente extraordinária, que no longo prazo isso faz diferença. É um argumento que faz sentido? Pô, a gente acha os dois managements incríveis, assim, os pessoais, pô, o pessoal tanto da XP quanto do BTG são, pô, fantásticos. É muito difícil. Assim, sob certa medida é o sonho de um gestor, né? Quando tu tem um monte de coisa boa para comprar, pô, que beleza, diversifica aí, compra todas elas e tu fica com o teu risco mais espalhado. Você não precisa querer acertar o papel. Os dois vão subir, é muito provável na nossa visão. Tá? Você sente que o gestor brasileiro sofre com falta de coisas boas para comprar, especialmente na bolsa? Hoje em dia a gente gosta de bastante coisa na bolsa. A gente tem uma quantidade grande de ações aqui brasileiras nos portfólios da Dália. Então, acho que não, tem muita coisa que faz sentido pra gente, pelo menos, né? A gente tem, deve ter 30 ações brasileiras na carteira. Quanto mais diversificado, na nossa opinião, melhor. Quanto mais oportunidades assimétricas você tiver exposto, melhor. Você não precisa ficar exposto. Se você tiver 30 ao invés de 5, pô, que beleza, ainda bem. Muito melhor assim. Isso é curioso, né? Tem
tem gestores que gostam de fundos mais concentrados. Talvez as vidas deles sejam mais emocionantes, né? No sentido pro bem e pro mal, né? Sim, não tem certo e errado. Tem o que funciona para cada pessoa, né? Então, E para cada perfil. Eu conheço alguns amigos que são brilhantes, que têm muito sucesso fazendo portfólios concentrados. Para a gente lá na Dália, quanto mais diversificado, melhor. A gente trabalha melhor assim. A gente não gosta muito de levar susto, não. Então... A gente tem carteiras bem diversificadas aqui também, né? Sim, eu concordo com o Zé. Eu prefiro também. Melhores ações da Bolsa tem quantos papéis? São 18 ações. 18 ações. O Microcap Alert também tem 18 ações. De setores distintos, commodities, consumo. Então, quando uma vai bem, a outra... Quando uma não vai tão bem, a outra protege. Então, a gente tem essa cabeça nas duas séries, acho que no Carteira Empíricos também. Carteira também, bastante. Deve ter por aí umas 30, mais ou menos, ações, se a gente olhar o portfólio completo. XP ou BTG, João? Eu sabia que você ia perguntar. A gente já teve posição nas duas. A gente recomendou o IPO da XP. A gente recomendou o IPO da XP, isso aí. Eu estava carregando até a posição de XP até uns 2 meses atrás. Mas aí, porque eu carregava essa posição dentro de uma carteira internacional, que é para o pessoal mandar o dinheiro para fora, né? E aí o custo de oportunidade fez sentido sair de XP e usar o slot de XP para comprar outra coisa. Mas no carteira a gente tem uma posição maior em BTG, né? A gente gosta pra caramba do management, enfim. Tão próximos aqui, né? Do vizinho. É que são bichos um pouco diferentes também, né? Porque dentro do BTG tem um monte de outras coisas lá que outras não é um linhas de negócio negócio. digital. A gente tentando capturar um pouco mais esse financial deepening, né? Essa parte de IPOs, enfim. Era essa um pouco a saída. Você me fez essa pergunta 6 meses atrás. E naquela oportunidade acho que eu falei BTG. Eu não sei quanto que subiu o XP em 6 meses, mas eu sei que o BTG saiu de 60 para 95. Então, estamos falando aí de mais 50%. A XP sofreu um pouquinho por conta da saída do Itaú. Da saída do Itaú. Então, acho que eu acertei lá. Mas eu acho que... Eu falei BTG. Não vou te deixar, como se diz, não vou deixar você mentindo sozinho aqui. Mas realmente... Não, você lembra disso? 6 meses atrás, a gente teve essa pergunta. Tá ali na entrada ali. Tá tudo em vídeo aí, tá tudo registrado. Mas eu gosto dos dois, concordo, são dois times de gestão brilhantes. Acho talvez que o BTG tenha negócios interessantes, como o Banco Pan. Um Banco Pan com muito crescimento, talvez o BTG Digital que tenha mais espaço para crescer, e a XP talvez já tenha um negócio mais consolidado, principalmente nessa parte mais digital. Então, pensando em crescimento, acredito que BTG possa mostrar mais crescimento adiante. XP também vai crescer, mas tem negócios interessantes no BTG que me fazem preferir BTG nesse momento. Não sei como é que está a valuation disso, não estou acompanhando de perto, mas eu também gosto bastante do management de BTG e acho que eu ficaria com o BTG por esses negócios interessantes que ele tem, que pode destravar um valor interessante aí pro papel. Bom, para a gente caminhar para o final aqui, a gente falou um pouco sobre dólar, a gente falou de ouro, a gente falou de um monte de coisa aqui, de renda fixa. Tem uma pergunta que é recorrente, muita gente manda para a gente, que realmente se tornou cada vez mais difícil e menos óbvia, o que se compra como hedge para a bolsa hoje em dia? O que é uma boa proteção nesses tempos? Porque todas aquelas proteções mais clássicas, o dólar meio que perdeu a correlação negativa que tinha com a bolsa, né? A gente vive uns últimos anos, o dólar sobe, a bolsa sobe também, ou o contrário. O ouro também subiu muito, está caro, será que sobe mais? Quer dizer, se eu sou um investidor preocupado com a minha posição, talvez excessiva em bolsa, quero ter uma outra posição ali que me proteja, que sirva como hedge, o que eu faço? Vendo bolsa? Não. A gente não faz isso lá, pelo menos na Dália. Eu vou falar o hedge que a gente tem. A gente é comprado em dólar. Por quê? Vocês já devem ter percebido uma narrativa que é mais ou menos assim. Dependendo de quem ganhar a eleição para presidente aqui no Brasil, o dólar vai cair.
O dólar subiu depois da eleição do Bolsonaro. Dependendo, se aprovarem a reforma da Previdência, o dólar vai cair. Subiu também. O dólar subiu depois da aprovação da reforma da Previdência. Como você mencionou, Mioto, qual que era a relação entre o dólar e a Bolsa no Brasil durante 20 a 30 anos? O dólar subia, a Bolsa caía. A Bolsa subia, o dólar caía. Como vocês podem ver nesses dois exemplos que eu mencionei aqui rapidamente, essa correlação ela começou a se perder de uns anos para cá. Quando a gente na Dália vê uma mudança de padrão tão grande por um período tão longo, a pergunta que a gente se faz é o que está acontecendo de diferente. Na nossa opinião, a resposta disso passa pela mudança de mix de política econômica no Brasil. Até 2016, 2017, o que você tinha de política econômica aqui? Você tinha a nova matriz econômica, que de uma forma simplificada, o que é? Um governo que gasta muito, tem um fiscal frouxo, e isso faz com que o teu juros seja muito alto, o teu monetário é apertado. De 2016 para frente, você começou a transitar por um mix de política econômica liberal. Você tem um governo que gasta menos. Em particular, os bancos públicos e o BNDES, eles recolhem concessão de crédito, e isso permite com que os juros caia de 15 para 2. Qualquer país do mundo que experimenta essa mudança de mix de política econômica, o que acontece com seus ativos em moeda local? A Bolsa, a LTN, a NTNB, os imóveis, eles têm a tendência de se valorizar e a sua moeda, no caso brasileiro, o real, ela tem a tendência de se depreciar, de ficar mais fraca por causa disso. Uma forma menos técnica de você visualizar essa questão é a seguinte: o principal produto de exportação no Brasil até 2016 não era nem soja nem minério de ferro, era juro real. Você tinha o juro real mais alto do mundo e isso atraía todo tipo de capital especulativo que tinha no planeta, que entrava aqui única e exclusivamente só para comprar títulos da dívida pública, para ganhar esses juros altos. O empresário brasileiro é um herói, porque durante muitos e muitos anos ele tinha juros altíssimos, por causa disso, nenhum crédito e uma moeda que era muito forte, era difícil de você competir com um real a 2. A partir do momento em que a armadilha dos juros altos começa a ser desmontada, o Brasil começa a deixar de ser o paraíso do rentista e o inferno do empresário. Esse dinheiro vai embora. Quando esse dinheiro vai embora, o dólar sobe. Só que, ao contrário da maioria das últimas altas de dólar que a gente costumou ver nos últimos 20 anos do Brasil, essa é uma desvalorização cambial majoritariamente benigna. O dólar está subindo pela razão boa. Com o dólar subindo por essas razões, o Brasil as empresas brasileiras vão começar a retomar parte dos mercados que elas perderam nos últimos anos lá fora, e aqui internamente você começa a ver a substituição de importação. Isso ajuda o desemprego aqui a diminuir um pouco mais rápido do que diminuiria se fosse de outra forma. É uma tragédia, tem muita gente desempregada, isso tem que mudar. A terceira forma de você... Esse é um ponto que é muito importante. Então, tem a terceira forma de você abordar essa mesma questão do dólar. O brasileiro, ele pensa em reais. Um modelo simplificado de investimento, nesse caso, qual que é? Você tem a renda fixa, que é o teu risco zero, a bolsa quando você está otimista, e o dólar quando você está pessimista ou quer diversificar. Se durante 20, 30 anos o seu CDI é 15% ao ano, seu CDI é mais do que 1% ao mês, você não precisa nem pensar na hora de construir sua poupança. Coloca tudo no CDI. É um negócio altamente rentável e seguro, que não sacode nada, que ao longo do tempo compõe tua poupança lindamente bem. Por isso que tem 7 trilhões de reais no CDI, na renda fixa até hoje. A partir do momento em que o CDI cai de 15 para 10, 4, 3, 2, muda a forma como o brasileiro tem que fazer sua poupança. Compra bolsa e compra dólar seria uma alternativa de você fazer sua poupança. É assim que a gente trabalha essa questão de proteção lá nos fundos da Dália. A gente carrega essa posição tanto muito otimista, comprado em bolsa no Brasil e comprado em dólar como moeda forte desde a cota 1 do fundo. E isso acabou ajudando a gente a navegar períodos otimistas do mercado razoavelmente bem. E ano passado, que foi uma das piores crises de todos os tempos, ajudou a gente durante esse momento de turbulência. A gente carrega essa posição até hoje. A gente acha que pode funcionar para algumas pessoas. Isso daí. O dólar é um bom hedge, na nossa visão. Dólar como hedge? Eu concordo. Mas no ano passado eu escrevi uma news, saiu dia 20 de janeiro, até lembro porque ficou muito gravado na minha cabeça.
Na News eu brincava o seguinte, eu falava, o melhor hedge para sua carteira é você olhar para o longuíssimo prazo e comprar tecnologia. Deu certo esse ano. Eu dobro a aposta. Eu acho que, assim, se você quer mesmo ter uma proteção na sua carteira, eu acho que você tem que olhar para frente e ter um pedaço grande de tecnologia. Eu acho que o melhor hedge do teu portfólio, olhando para o futuro, tá nas ações ainda. Quanto ouro é uma boa ideia para o cara? O cara vai comprar hoje, estou pensando em montar uma carteira, fazer alocação. Eu acho que o ouro, ele vai diversificar essa sua estratégia de hedge, no final das contas, né? Eu não acho que alguém tem que comprar ouro pensando que esse negócio vai dobrar de preço. É que nem em 2020, nem como o hedge ele funcionou perfeitamente, né? Pelo menos ali no auge da crise, ele machucou igual. Depois ele se recuperou rapidamente, mas... Aí por conta de liquidez, né? Então, chamada de margem, sei lá. Os grandes hedge funds fritaram ouro no começo do ano. O ouro e as mineradoras de ouro, né? Nossa senhora, foi um verdadeiro massacre. Mas eu acho que, assim, quem está comprando ouro não pode ficar pensando, mas o ouro daqui a 10 anos vai valer o dobro. Eu aposto que vai valer o dobro. Não sabe, não dá para saber. Né? Eu gosto, assim, a gente tem na carteira, a gente carrega. É até uma posição grande, aliás, no ano passado, na série internacional, no book de commodities, eu só tinha ouro e prata, praticamente, ouro e prata e mineradores. Então o book foi super bem, andou super bem. Mas, assim, é uma posição que você tem que ter, mas eu não espero nada dela. Muito bom. Pra gente encerrar aqui, tem uma coisa que a gente tem feito com os convidados. O Max já deu a dele na semana passada, então eu vou pular ele nessa, mas queria ouvir você e o João, Zé. Na sua carteira ali, de preferência uma ação, o que tem de não óbvio que você acha que 2021 vai ser legal? Assim, aquela zebrinha ali que você fala aqui é um negócio que quase ninguém tá olhando, que quase ninguém tem, mas a gente tem, é legal, é diferente. O que você possa compartilhar com a gente aqui? Uau! Difícil essa daí, hein? Alguma que a Sara falou pra você nos últimos aqui. meses? Isso aqui... Isso aqui tá um price earnings de 5, ninguém tá olhando. Isso daí é difícil. A gente tem uma posição de pets, que não é... O IPO foi recente, então, em parte por causa disso, não é tão conhecida assim. Ela subiu legal desde o IPO, mas dado as coisas que a gente acha que vai acontecer em termos de demografia nos próximos anos aqui no Brasil, essa parte de bichinho, coisa e tal, tem um campo enorme para crescer, consolidar, esse tipo de coisa. Substituição de filhos por pets. Por cachorrinho. É um play único na bolsa, né? Você não tem uma certa escassez você ter um negócio dessa natureza. Sim. Então a gente tem uma posição pequena, não é uma small cap, subiu muito, então eu sugiro cautela e parcimônia para quem fazer seu próprio dever de casa. A Sara gosta ainda, a gente carrega essa posição lá, a gente acha que pode surpreender, meio diferente. E ainda é um mercado muito fragmentado, né? Quer dizer, se eles conseguirem ocupar o espaço dos pequenininhos ali, tem muito pet shop de bairro, etc, que dá, quer dizer, em tese tem um mercado a ser conquistado ali. Tem. A gente acha que tem um espaço para crescer muito bom. Então, o management é bom, se eles conseguirem entregar, pode surpreender. Vai ser meio diferente. Muito bem, não, super, João. A gente levantou uma tese esse ano, até escrevemos uma carteira, enfim, olhando para o Brasil, né, sobre uma retomada do interior brasileiro, né. Eu acho que até Pets é um case que a gente tem na carteira, vai um pouco nessa linha da expansão de fora dos grandes centros. Nesse sentido, a gente gosta pra caramba de lojas Quero-Quero, que vai muito no interiorzão, Loja vai naquela gaúcha cidade, de material de construção, né? Isso, na cidadezinha de 10 mil habitantes. Onde a Leroy Merlin não vai. Nenhuma delas vai conseguir chegar, e são cidades que estão muito próximas ao agronegócio. Então você tem uma riqueza muito grande rodando esses caras, eles conseguem montar a loja muito rápido, o retorno vem de forma muito rápida e consegue expandir, né?
Vai subir, né? Vai para o Centro-Oeste. Agora eles estão vindo para São Paulo, Centro-Oeste. Eles vão entrar nessas regiões. Eu acho que é um case que, dentro dessa tese de interior, sabe? Tudo que tem interior, para mim, eu acho que vai funcionar. Né? Acho que a pandemia talvez tenha criado um pouco de atenção até nas empresas, no management das empresas, de olhar para dentro do país. O mundo não é só o Itaim e a Faria Lima. Isso aí. Do Leblon. Como é que foi? Quero até aqui, tá? Desde o IPO subiu, será? Subiu sim. Andou bem. Tá 30%, 40% difícil, não é, mano? Acho que sim. Por aí, né? Muito bem. Muito obrigado. Prazer ter você aqui, recebê-lo. Pô, eu que agradeço. Obrigado, Johnny. Obrigado, Max. Obrigado, Bioto. Obrigado, Empíricos. Pô, um privilégio enorme poder estar aqui falando com vocês. Queria fazer uma sugestão. Quem gosta desses temas, ouro, dólar, juros, cobre, bolsa, Estados Unidos, segue a gente no Instagram, Dália Capital. A gente posta umas coisas lá de vez em quando tratando sobre esses temas. Ou se inscreve no nosso site para receber as nossas cartas mensais. Quem escreve é meu amigo e meu sócio Irai. Ele escreve super bem, tem no máximo 2 páginas. Ele é conhecido como 80% Warren Buffett e 20% Machado de Assis. Você escreve bem, vocês vão gostar. Esperamos que a escrita do Machado e o investimento do Warren Buffett não o contrário, né? Mas... Não, é isso. Valeu, gente. Obrigado. E no site tem todas as cartas disponíveis, as anteriores ali. Tá lá. Tá tudo lá. E siga também a Empíricos aqui no YouTube, onde quer que você esteja nos assistindo. Curta o vídeo, escreve comentário, você pode mandar seu e-mail também para o seleção@empíricos.com.br e você ajuda a gente a disseminar esse conteúdo de altíssimo nível. Obrigado, Max. Obrigado, João. Obrigado, Mioto. Obrigado, Zé. Grande aula. Até semana que vem. Tchau.